Eu queria falar com você hoje aqui sobre totalmente capacitado. Repete assim comigo: eu estou totalmente capacitado. Aí você pode repetir assim também, ó: eu sou totalmente capacitado. Amém? Capacitado, apto. Quando a pastora Rebeca leu aqui em Jeremias que ele te chamou desde o ventre e ele te predestinou a profetizar. Como que Deus pode me chamar desde o ventre e fazer com que desde o ventre eu seja conhecido por Ele? Como que pode? Deus já nos conhecer. Pois é, Deus te conhece. Saiba que quando Deus idealizou o plano maravilhoso do próprio corpo, porque diz a palavra do Senhor que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, ou seja, o primeiro idealizado. Deus, na sua eternidade, idealizou Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi idealizado anjo, não foi idealizado arcanjo. Jesus Cristo não foi idealizado um corpo, vamos dizer assim, celeste. Não, Ele foi idealizado da maneira que você é e da maneira que eu sou. Diz a palavra do Senhor que nós somos a imagem de Deus. Somos a imagem do Deus vivo. O Deus que não está morto, o Deus vivo. Nós somos a sua imagem. Se nós somos a sua imagem, somos idênticos a Ele. Diz até a palavra do Senhor, Ele chega a fazer um comparativo de que nós somos deuses com letras minúsculas, né? Deuses com letra minúscula. Comparando de tão maravilhoso é a obra que Deus fez. Sou eu e você. Então quando você se olhar no espelho e você se olhar um pouco baixo demais, ou você se olhar um pouco alto demais, ou você se olhar um pouco magro demais, ou você se olhar um pouco fofinho demais, se você se olhar um pouco diferente demais, saiba que Deus idealizou você exatamente do tamanho que você é. Idealizou você exatamente com os olhos que Ele imaginou. Idealizou você na estrutura que você é. Você assim é a perfeita imagem de Deus. Deus nos vê, diz Ele, como obra-prima da tua criação. Obra-prima. Você foi idealizado e você foi feito exatamente como Deus quis. Mas as pessoas se olham no espelho e começam a argumentar, começam a falar, começam a não se gostar, começam a enxergar coisas. O inimigo usa pessoas para querer colocar palavras do negativo, para que você possa mudar às vezes uma característica sua, mudar às vezes uma questão da sua personalidade. Saiba que Deus te fez exatamente como você é, para você ser como você é. Perfeito, perfeita. Deus, quando fez o mundo, Ele veio vindo ali em Gênesis, e aí Ele criou os céus, criou a terra, haja luz, os lumiares. Aí Deus fez o macaco, fez o rinoceronte, Deus fez o elefante, Deus fez a girafa, Deus fez os rios, Deus fez os mares. Deus fez tudo isso que nós podemos contemplar. E todas as vezes que Ele ia fazendo, Ele dizia assim: fez Deus os céus e a terra, e viu Deus que era bom. Fez Deus os rios e as águas, e viu Deus que era bom. Fez Deus o macaco, o lagarto, a lagartixa, e viu Deus que era bom. Mas quando Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, está escrito, Deus disse assim: eis que isto é muito bom. Amém? Igreja, você foi feito capacitado. Você foi feito cheio de dons, de talentos. Você foi feito algo dentro de você que está dentro de você. Todo mundo nasceu com dom, está escrito. Nós nascemos com dom. Deus não deixou
de colocar dons em cada um de nós. Uns vão ser engenheiro, outros vão ser isso, outros vão ser aquilo. Outros preferem um tipo de carreira, outros outro tipo de carreira. Mas eu vou dizer para você, aonde você decidir entrar, seja em qual for o segmento que você entrar, Deus entra com você. Deus te preparou, te capacitou para que você dê frutos e o seu fruto permaneça. Mas o papel do inimigo tem sido o quê? Desanimar. Tem sido falar o quê? Que você não é capaz, que você não consegue. Às vezes até a própria pessoa que você convive, às vezes pode te falar alguma coisa negativa. Às vezes você mesmo já pode ter falado alguma coisa negativa. Nós temos algo dentro de nós que muitas vezes faz com que nós enxergamos o meio copo vazio e não o meio copo cheio. Se nós olharmos para nós mesmos e nos analisarmos, iremos encontrar sempre pessoas que estarão numa pior situação que a nossa. Eu não fico só aí, mas pessoas que estão em situações piores, muito piores do que a nossa. E às vezes nós reclamamos porque o nosso emprego nós temos que acordar às 5 da manhã, e muitas vezes nós temos que trabalhar às vezes até mais tarde, e existe o sacrifício disso, o sacrifício do transporte, o sacrifício de N coisas. Mas o chefe que pega no meu pé, mas essa empresa que não reconhece. Eu vou dizer para você, quando Deus fez o mundo, Ele achou tudo bom. Quando Ele chegou na sua parte, Ele diz assim, eis que você é muito bom. Não busque reconhecimento humano. Não busque reconhecimento nos homens. Não busque reconhecimento no teu emprego, achando que você vai... Deus te deu talento. Deus deu 2 talentos para um, 4 para outro, 10 para outro. Deus deu diferenças em talento. Diz a palavra do Senhor que nós corremos uma corrida. E essa corrida não é uma corrida contra ninguém. Nós não apostamos corrida entre nós. O que acontece é que nós vivemos e temos em frente de nós a nossa própria corrida. Na verdade, nós corremos contra nós mesmos. A corrida proposta por Deus é a sua corrida. Você não precisa fazer nada para um, você não precisa olhar para o outro e ver que o outro toca piano, ou ver que o outro toca bateria, e eu queria tocar a bateria. Deus colocou dentro de você exatamente aquilo que Ele quer de você, aquilo que Ele espera de você, aquilo que nós temos que entregar para Deus, e que espiritualmente falando, muitos empecilhos se levantarão para que nós não cumpramos a nossa corrida. E um deles é a palavra negativa, que vem contra nós, que vem contra a nossa característica, que vem querer dizendo que nós não somos isso, nós não somos aquilo, nós precisávamos ser melhor. Então nós não podemos nos medir com aquilo que as pessoas nos dizem, com aquilo que nos cerca, com as circunstâncias do dia a dia. Às vezes está chuva, às vezes está sol. Estou querendo colocar num contexto que às vezes a coisa está mais difícil, às vezes o mar está aberto, às vezes o mar está revolto, às vezes a vida anda um pouco mais acelerada, às vezes a vida desacelera um pouco. Mas o que eu não posso deixar de crer é que Deus tem um plano. Pode glorificar. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem algo específico para a minha vida, para a sua vida, que Ele decidiu realizar. Ele te escolheu, não somente te escolheu, Ele te chamou, te predestinou, não só te predestinou, mas te capacitou. Diz que Ele te capacitou para quê? Para que você fosse e gerasse fruto. E o quê? Que o seu fruto permaneça em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, saiba quem está falando com você, saiba quem está querendo colocar essa mensagem no seu coração. Essa mensagem não está sendo colocada no seu coração por minha vontade. Esta palavra está sendo colocada no seu coração pela vontade do Senhor.
Deus é um Deus precioso. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que Ele deixou a própria glória dEle, se entregou praticamente na cruz do Calvário. Aquele corpo que era para ser glorificado, foi colocado como podre, foi colocado na cruz do Calvário, com os meus pecados, com os seus. Para quê? Para que livrasse nós de toda sentença que foi colocada sobre a nossa vida. Ele retirou essa sentença, Ele assumiu no próprio corpo, cravou na cruz do Calvário, ressuscitou e nos deu o poder de vencermos a morte através da vida eterna. Deu-nos o poder da unção. O poder da unção nos capacita para colocarmos o inimigo debaixo dos nossos pés. Ele nos capacitou para nós colocarmos as mãos nos enfermos e eles serem curados. Nos capacitou para colocarmos a mão nas pessoas e os demônios saírem da vida das pessoas. É para isso que Ele capacitou. Não creia diferente. Você entrou aqui, não entrou mais num culto não. Você não veio nesse lugar por coincidência não. Você não veio aqui para algum objetivo que de repente no teu eu ali você se levantou. Não, Deus inspirou algo. Ele usou alguma coisa, alguma isca para te trazer nesse lugar, para que você possa ouvir essa palavra. E você vai sair daqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou falar sobre João Batista. João Batista foi preparado para ser o precursor de Jesus, para ser o precursor do Messias. Um dia perguntaram para João Batista: João Batista, você não é o Messias? E João Batista olhou e, como profeta, sabendo exatamente quem ele era e o que Deus levantou ele para executar, ele respondeu assim: eu não sou o Messias. Eu não sou o Messias. João Batista não quis ser o Messias. João Batista não teve a preeminência de querer ser o Messias. Não. O Messias era Jesus. Ele sabia que ele tinha que se preparar. Ele sabia que ele tinha que pregar por alguns anos. Ele sabia que a vida dele poderia até correr algum risco de morte. Mas ele decidiu executar o papel que Deus teve na vida dele. E ele executou perfeitamente aquilo que se esperava dele, aquilo que Deus esperou dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não queira ser ninguém ao lado de você. Olhe para você e se valorize. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Olhe para você e olhe os dons que Deus colocou dentro de você. Seja você mesmo, porque você é obra-prima de Deus. Eu gosto dessa palavra em inglês. Diz assim, masterpiece. Masterpiece, obra-prima. Ou seja, assim, é algo do mestre que ninguém consegue copiar, ninguém consegue fazer igual. É obra-prima de Deus. Repete comigo, eu sou obra-prima do Senhor. Amém? Não ligue, não olhe para o lado, não olhe para o outro lado. Jesus estava uma vez dentro de uma casa lotada. E essa casa lotada não dava nem mais para entrar, tinha gente lá por fora. E aí de repente vem a família de Jesus, vem a mãe e os irmãos de Jesus, procurando Jesus, querendo falar, viu, nós queremos falar com ele, nós queremos. Jesus falou assim, mas o porquê? E eles diziam assim, olha, você não pode fazer esses milagres aqui. Você não pode realizar isso aqui. Jesus realizava cura. Jesus realizava milagre. E eles não queriam, eles se incomodavam por aquilo. Às vezes o teu brilho, eu vou dizer isso para você, guarde no teu coração. Às vezes o seu brilho pode incomodar muita gente. Às vezes você acha que você não tem brilho, que você não está brilhando, mas com o teu brilho que Deus te fez, incomoda muita gente. Incomoda às vezes pessoas próximas, mas eu vou dizer para você, o que Deus colocou na sua vida, te capacitou, te predestinou, te colocou, vamos dizer assim, no máximo dele.
Tudo Ele fez bom, mas em nós Ele fez muito, muito, muito bom. Muito bom. E eu vou sair daqui nessa noite, sabendo quem eu sou, confiando em que Deus me capacitou, me desenhou, falou: filho, eu estou contigo, eu te pego pela mão direita, nós vamos juntos. Filho, é isso mesmo. Filho, essas são as suas características. Eu tenho o equilíbrio do Espírito Santo. E com o equilíbrio do Espírito Santo, eu volto à minha realidade. Eu não vivo uma ilusão. Eu não sou uma ferramenta adaptada. Quando eu recebo o Espírito Santo, o equilíbrio do Espírito Santo, ele faz com que eu volte a ser a ferramenta própria, a ferramenta completa, algo pronto que Deus desenhou, capacitou, para executar aquilo que Deus tem para executar, e Ele me pega pela mão direita e vai junto comigo, dizendo assim, ó, é para isso que eu te capacitei. O Senhor vai fazer até o final dessa pregação, todos entenderem qual o propósito da sua vida. Você não nasceu para sofrer, você não nasceu para perder. Me mostra uma palavra aqui na Bíblia dizendo que você nasceu para sofrer, que você nasceu para perder. Me mostra aqui na palavra do Senhor dizendo que você tem que viver uma vida limitada. Mostra aqui para mim. Não deixe homem te colocar nenhum conceito dizendo que Deus te prova e Ele te põe doença. Dizendo que Deus te prova e Ele te limita para você aprender e conhecer melhor. Mostra aqui para mim onde tem um conceito desse tipo. Se nós que somos homens, que somos maus, está escrito, nossa natureza humana é má. Diz que nós não damos serpentes para os nossos filhos. Que os nossos filhos, quando estão com fome, nós não damos pedras. Quanto mais o Senhor diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Diz que Ele veio para trocar o teu fardo, o fardo que te colocaram nesse mundo, pesado, difícil de carregar. Ele veio trocar por um fardo leve. Um jugo, aquele jugo, né, que colocam no pescoço dos bois, suave. Para isso que Deus veio, para que você ouvisse a voz dEle, para que você reconhecesse Ele como o bom pastor. O bom pastor que fala com as suas ovelhas, que não coloca em risco. Não, Ele leva para o aprisco, Ele guarda do mal, daquele mal que vem de noite, daquele mal que vem repentino. Ele guarda, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja no escuro profundo, Ele está comigo. Esse é o Deus que eu creio. Meu filho, o que ele precisar, eu estou junto. Minha filha, o que precisar, eu estou junto. O que precisar, eu vou ajudar. Não vou deixar sofrer não, para aprender. Não. Vai aprender com a sabedoria do Espírito Santo. Vai aproveitar a riqueza do Pai ao seu favor, para que possa fazer cumprir a vontade de Deus na vida dele. Glória a Deus. O que eu vou falar de Sara? Sara, Deus prometeu o filho da promessa. Deus prometeu para Sara que ela seria mãe das nações. Escuta. Que do ventre de Sara, ela se transformaria mãe das nações. Diz a palavra do Senhor, que do ventre de Sara, sairiam reis, e não um rei. Sairiam reis, de uma pessoa. O que será que Deus tem na nossa barriga? O que Deus tem para fazer gerar através da nossa vida? Sara, a rainha das nações, a mãe das nações. Mas ela
não reconheceu, ela não entendeu o que Deus realmente tinha para a vida dela. E o que ela fez? Fez com que Abraão tivesse um filho com a serva. O que você tem feito? Buscado a ajuda no Egito? A serva era egípcia. Você tem buscado ajuda no Egito? Ou você crê que o que Deus tem para gerar de você está sendo preparado e está ao ponto de nascer? É um filho? É um esposo? É uma esposa? É uma casa, um lar? É um negócio? É um sonho? É um ministério? O que Deus tem? Eu estou colocando para vocês exatamente aquilo que Deus tem. Eu estou passando para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração para ser passado nessa noite. Para que você não escute mais a conversa do inimigo. Para que você não escute mais ideias que vão gerar até aparentemente sonhos, mas que a sua natureza não vem de Deus. Algo que se apresenta diante de você, que parece que vai está cobrindo a falta de alguma coisa, mas nós temos que analisar a natureza. 80 anos ela foi chamada, aos 90 anos, Deus fez cumprir a sua promessa, e Isaac nasceu. Durante esses 10 anos, ela tomou a atitude de, através de Agar, fazer com que nascesse um filho, mas na natureza, não era o filho da promessa. Nós temos que perseverar no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que crer que nós estamos capacitados por Deus, estamos completos por Deus, que Deus nos fez de uma maneira em que nós não precisamos, nós não temos falta de nada. Os conceitos que esse mundo coloca para nós, muitas coisas às vezes até nós fazemos, estudamos, às vezes nós temos lá conceitos do mundo, filosofias que às vezes nós estudamos, que nós até aplicamos a neurolinguística, ou seja lá, coisas que esse mundo te ensinou a fazer, a comunicação ou o que for. Eu vou dizer para você, nada disso é primordial para que o sonho de Deus se realize em você. O que é primordial é a tua fidelidade. O que é primordial é a tua obediência. O que é primordial é a tua perseverança. O que é primordial é a tua santidade. O que é primordial é crescer na graça e no conhecimento. Deus te trouxe aqui para te mostrar que tudo aquilo que você ouviu no passado, dos seus avós, dos seus vizinhos, dos seus pais, dos seus amigos, dos seus chefes, dos seus colegas de emprego, nada disso, Ele considera isso tudo como esterco. Como esterco. Deus considera, não depende de nada para te abençoar, não depende de nada para fazer cumprir na sua vida as promessas. Sara, a mãe das nações, Sara, a que geraria reis para essa nação, Deus fez se cumprir. Mas pastor, como faço, pastor? Há muito tempo, pastor. Tenta um pouco mais. Persevera um pouco mais, vai mais um pouco mais, como o servo de Eliseu. Deus tinha falado, agora vai chover. Eliseu mandou o servo ver. O servo saiu da casa, olhou a primeira vez, não viu nada. Voltou, não vejo nada. Saiu na segunda, não vejo nada. Voltou, Eliseu, não vejo nada. Vai de novo, foi a terceira vez. Voltou, não vejo nada. Foi a quarta vez. Ele poderia estar dizendo, ele poderia ter dito o que talvez tenha passado pela sua cabeça em dizer para mim: pastor, mas eu já fui 4 vezes e não vejo nada. Eliseu disse assim para o servo: vai a 5ª vez. E ele foi. E ele voltou. Eu ainda não vejo nada. O posicionamento do servo de Eliseu foi: eu ainda não vejo nada. Querendo dizer,
Eu vou ver, eu quero ver. Eliseu, confiando no Senhor, veja mais uma vez. E na 7ª vez, ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E essa nuvem, do tamanho da mão de um homem, fez com que daquele algo pequeno viesse uma chuva abundante sobre a terra. Acabou com a escassez da água, acabou com a escassez dos alimentos, acabou com a escassez. O que Deus quer? Deus quer com que acabe a escassez na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê nessa palavra, dá um glória a Deus bem forte. Um amém bem forte. Obra-prima do Senhor, menina dos olhos do Senhor. Diz que você é como um leão que repousou. E diz que você, mulher, é como uma leoa, que também, no completo de Deus, deitou o leão e a leoa. E diz assim a palavra do Senhor: quem vai ter coragem de tocar nele e falar assim, ei? Quem vai ter coragem de tocar num leão? Olha o que Deus está te comparando. Deus está te comparando como um leão. Deus está te comparando como uma leoa. As pessoas olham e falam assim. As pessoas falam assim: ah, mas eu não acredito que Deus pode fazer isso na minha vida. Igreja, para eu encerrar essa palavra. Davi estava lá, cuidando das ovelhas do pai, cuidando dos animais, pastor de ovelha, o 8º filho de Jessé, no campo, rejeitado pela estrutura familiar. A estrutura familiar fazia com que Davi fosse colocado de lado. Mas lá, nesse de lado, lá nesse campo, Deus estava fazendo algo maravilhoso em Davi. O profeta Samuel procura um para ungir. E Deus fala assim: você vai ungir Davi. O profeta Samuel desce e vem para a casa de Jessé. Chegando na casa, vem o primeiro filho, não é esse. Vem o segundo filho, não é aquele. Todos os filhos capacitados pelo mundo, fortes para a guerra, inteligente aos olhos dos homens, capacitado aos olhos dos homens, mas tem algo que Deus procura, que homem nenhum pode dar. Alguém que tenha um coração voltado para Deus. Deus não rejeita um coração contrito, que se mostra carente e dependente de Deus. O profeta Samuel unge Davi, na frente dos irmãos. O Espírito Santo se manifesta, passa-se o tempo, Davi vai levar mantimento para os irmãos que estavam no exército. O exército de Israel estava 40 dias de frente com o inimigo. 40 dias de frente com o inimigo, sendo insultado, recebendo palavras de escárnio, sendo humilhado, estavam morrendo de medo. Dentro de tudo aquilo que eles mesmos viam como capacidade humana, eles tinham do melhor e não podiam enfrentar um homem sequer. Mas lá no deserto, quando Davi crescia, quando Davi sozinho, cuidando das ovelhas, cuidando daquilo que era de Deus, quando Davi estava naquele deserto, passando o relento, sofrendo perseguição de animais maiores do que ele era dependente de Deus, e ele estava sendo capacitado por Deus. Quando Davi vem levar mantimento e Davi escuta aquilo, Davi toma as dores. Davi toma as dores de Deus. Davi vai para Saul e fala assim: eu vou para cima desse incircunciso. Eu vou para cima dele. Quiseram colocar em Davi aquilo que o mundo quer colocar em você, aquilo que o mundo quer colocar em mim.
querendo dizer para mim que eu preciso sim daquilo lá, que se eu não fizer, eu não vou, querendo dizer que se eu não der uma passada para lá, também não vai. Davi não precisou de espada, Davi não precisou de armadura, Davi não precisou de capacete. Por quê? Porque desde o ventre, Deus capacitou Davi. Davi estava naquele deserto, estava cuidando dos animais, estava ali, e Deus estava desenvolvendo em Davi uma capacidade tal que ninguém no mundo poderia ter passado para Davi. E ele falou: eu não preciso disso, eu vou sozinho em nome do Senhor dos Exércitos. E ele arranca do bolso uma funda, tipo um estilingue, desce na beira do rio e separa 5 pedras. E o mundo, olhando que você usa ferramentas de Deus, aquilo que Deus te capacitou, a oração de madrugada, o jejum, Deus, quando o mundo vê que você usa a palavra de Deus para rebater coisas, circunstâncias, situações, e o mundo olha para você e fala assim: ué, você vem com essas coisinhas aí? E era isso que o gigante dizia: você vem com essas pedrinhas, com um pedaço de pau, achando o quê? Que eu sou um cachorro? Uma criança? Mas Davi nunca deixou o inimigo falar no ouvido dele e aquela palavra entrar e gerar fruto. Davi estava sendo capacitado em todos os sentidos, não era só capacitado na funda. Davi estava sendo capacitado mentalmente, Davi estava sendo capacitado espiritualmente. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, feliz me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Davi estava sendo capacitado espiritualmente, estava sendo preparado como uma funda, algo aos olhos do mundo tendo como ridículo. Mas é aí que quando você confiar que Deus colocou os talentos dele dentro de você, exatamente da maneira que ele sonhou, que você é hoje a obra-prima de Deus, que dentro de você estão todos os recursos que você precisa para passar qualquer desafio. Quando você tomar isso como lição e você realmente levantar a sua cabeça e aplicar aquilo que Deus tem, você vai para cima de qualquer pessoa, nem que ela tenha o dobro ou o triplo do seu tamanho. A questão da coragem está embasado numa confiança em Deus. A questão de se sentir forte, capacitado, está na questão de que Deus já mostrou algumas vezes de que esteve com Davi. Quando Davi na frente de Saul foi questionado, ele disse assim: ei, o Senhor que me livrou, ele não falou assim, não foi a minha funda, não foi o meu braço, não foi a minha precisão, mas o Senhor que me livrou das garras do urso, das garras do leão, é o mesmo que vai me livrar das garras desse gigante. O que você tem para testemunhar? O que você tem para testemunhar? O que você tem para testemunhar? Qual o livramento que Deus deu para você? O que você tem para apresentar na cara do inimigo quando o inimigo te desafiar? O que Deus fez na sua vida para que você possa levantar agora na frente do inimigo e dizer assim: o mesmo Deus que me curou, o mesmo Deus que me livrou, o mesmo Deus que fez eu ter aquela vitória, o mesmo Deus que fez eu ter aquele emprego, aquele dinheiro, aquele bem, aquela questão, o mesmo Deus que fez aquele algo pormenor, fará algo maior ainda. Eu não ouvi, está fraco, igreja. O mesmo Deus, e ele com a funda. Detalhe, ele não pegou ali 5 pedras, porque se ele errasse a primeira, ele tinha ainda mais 4 tentativas. Já falamos e vamos repetir. Ele sabia que Golias tinha 4 irmãos, e ele levou 5 pedras no bolso, porque a primeira ele ia usar em Golias, e se precisasse, as outras 4, ele iria usar nos irmãos de Golias.
Eu vou dizer para você, a confiança sua tá como? A confiança de Davi estava, se esse primeiro aí já vai cair, e se vir os outros 4, vão cair os 4. Você tá sofrendo pela primeira perseguição, pelo primeiro desafio, pelo primeiro algo que se apresentou dentro de você, algo que se apresentou na sua frente grande. Eu vou dizer para você, você tem que olhar para esse algo grande e dizer assim, olha, eu sou um leão e uma leoa mesmo, porque eu estou me sentindo assim. Pode vir 5 desses, pode vir 5 desses, que eu vou passar por cima de um por um. Eu vou passar por cima de um por um, de um por um, em nome do Senhor Jesus Cristo.